Há um momento na vida em que tudo parece suspenso. Um tipo de vazio que não é ausência, mas transbordamento. Um silêncio que não é paz, mas prenúncio. E talvez você esteja vivendo esse exato instante, onde nada mais parece fazer sentido, onde o coração pulsa, mas não encontra direção. Onde as certezas escorrem pelas mãos e o mundo, que antes tinha alguma ordem, agora parece apenas ruído. Esse não é o fim. É o começo. É o portal. Bruce Lipton nos ajuda a entender esse lugar aparentemente sem chão. Ele fala sobre como a mente subconsciente, moldada até os 7 primeiros anos da vida, nos conduz como se fosse um piloto automático. E justamente quando tentamos mudar, quando a alma clama por uma nova realidade, é ela, a mente antiga, que reage, que resiste, que confunde. Porque todo sistema procura estabilidade, mesmo que essa estabilidade seja dor. Mesmo que essa estabilidade seja ausência de vida verdadeira. E então, antes do melhor ciclo, antes da real transformação, tudo desorganiza. A biologia treme. As emoções se embaralham. A energia perde forma. A homeostase vibracional se quebra, não por fracasso, mas por necessidade. Esse colapso interno, segundo Joe Dispenza, é um sinal de que os circuitos antigos estão se dissolvendo. As sinapses que mantinham você preso a histórias de dor, a identidades que já não servem, a modos de viver baseados em escassez e medo, estão se desfazendo. E isso dói. Dói porque é uma morte sem velório, uma perda sem nome, um luto por quem você já não é, mas ainda não sabe quem será. Dói porque exige entrega, porque o novo ainda não chegou, mas o velho já não sustenta. E é aqui que muitos desistem. Confundem essa travessia com fracasso, quando na verdade é germinação. Como o bambu chinês que cresce no invisível por anos, até romper o solo com uma força imensa. Você não vê nada, mas há um mundo inteiro se movendo por dentro. E o que parece ser paralisia, é preparação. O que parece ser silêncio, é semente. É no escuro do casulo que a borboleta começa a nascer, mesmo que a lagarta não entenda. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por esse processo. Vamos nomear essa dor vibracional, entender por que ela existe e, principalmente, como atravessá-la com presença, fé e consciência. Porque o seu melhor ciclo não começa com respostas. Ele começa com rendição. E se você chegou até aqui, talvez o seu coração já esteja sussurrando. Está perto. Muito perto. O caos que você sente agora é apenas o anúncio do florescimento. Você pode apoiar este projeto de forma 100% gratuita, clicando em inscrever-se, deixando seu like e um comentário. Este simples gesto me diz: isso importa. Continue. Então vai lá, se inscreve agora. Porque tudo muda com uma decisão, e talvez a sua seja hoje. O desconforto vibracional como alarme de expansão. Há um tipo de dor que não grita. Ela apenas pulsa, como um eco surdo no fundo do peito. Não tem nome, não tem causa aparente. É como se algo estivesse fora do lugar, e, ao mesmo tempo, tudo estivesse exatamente onde deveria estar. É o desconforto vibracional. Aquela sensação estranha de estar vivendo, mas não estar presente. De olhar para os dias e perceber que eles não tocam mais a alma como antes. De acordar sem entusiasmo, mesmo cercado de motivos racionais para continuar. Isso, embora pareça angústia, é sinal de vida. É sinal de movimento interior. Esse tipo de dor antecede os grandes saltos. Ela não é castigo, é convite. Quando sentimos que a vida perdeu sabor, quando tudo que antes nos preenchia já não sustenta, é porque algo dentro de nós está morrendo. E precisa morrer. Porque o novo não chega quando queremos. O novo chega quando criamos espaço. Quando a frequência antiga já não encontra mais abrigo em nosso campo. O vazio que se forma nesse processo não é falha, é espaço sagrado. É o ventre onde a alma começa a se reorganizar. É onde a identidade antiga se dissolve, silenciosamente, para que outra mais verdadeira possa emergir. Mas esse processo é traiçoeiro, porque a mente antiga interpreta o desconforto como erro. Ela grita está tudo errado quando, na verdade, está tudo se alinhando. É aqui que muitos abandonam o caminho. Acham que fracassaram, quando na verdade estão germinando. Porque a dor de transição se parece com a dor do fim, mas carrega, em seu núcleo, o início de uma nova vibração. Uma vibração mais livre,
mais íntegra, mais próxima daquilo que você realmente é. Portanto, se você sente que tudo está esvaziado, que nada mais encaixa, que o mundo parece distante, talvez isso não seja um sinal de que você perdeu o caminho. Talvez seja a prova de que você finalmente saiu dele, que está se descolando de um mundo que não conversa mais com sua alma. E isso, embora doloroso, é a mais profunda declaração de expansão vibracional que alguém pode viver. 2. O erro invisível de quem busca o novo com a frequência do antigo. É sutil, quase imperceptível, mas está ali, na forma como desejamos algo novo, vibrando ainda na velha energia do medo, na pressa de mudar, carregando a ansiedade do controle, no impulso de manifestar, guiado mais pelo desespero do que pela presença. Essa é a armadilha vibracional mais comum e mais sabotadora, porque não basta querer o novo. É preciso ser o novo. E ser não nasce da mente agitada, mas do coração em coerência. Bruce Lipton nos lembra: o campo eletromagnético do coração é muito mais poderoso do que o da mente. Mas só quando ambos estão em sintonia, quando o pensamento e a emoção vibram na mesma direção, é que a realidade começa, de fato, a se reorganizar. Criar uma nova vida com as emoções antigas é como tentar pintar um novo quadro sobre uma tela molhada com tintas velhas. As cores se misturam, borram, desbotam, e no fim, o que surge é mais do mesmo, mesmo que o desejo tenha sido puro. A ansiedade, por exemplo, não é apenas um sentimento, é uma vibração. E quando ela se mistura ao processo de manifestação, ela gera ruído. Ela interfere no sinal. A dopamina, mal regulada, vira dependência de resultado. O coração pulsa com impaciência, não com fé. E o que era para ser entrega, torna-se insistência. O campo vibra escassez, mesmo quando as palavras dizem abundância. O universo não responde ao que dizemos, ele responde ao que sentimos como verdade. É por isso que tantos se frustram. Porque desejam com força, mas vibram com medo. Porque oram com palavras de gratidão, mas vivem internamente no campo da carência. Porque acreditam estar mudando, mas carregam a frequência emocional de quem ainda está preso. A energia que cria não é a do querer, mas a do ser. E ser é uma frequência, uma sintonia, uma intimidade com o agora. Reconhecer esse desalinhamento não é motivo de culpa. É sinal de consciência. É a chance de afinar o campo, de escutar o coração e perceber: estou tentando forçar um futuro com as emoções do passado. E isso não funciona. Não por castigo, mas por coerência vibracional. A vida só se manifesta onde há ressonância. E ressonância exige presença, não urgência. Entrega, não controle. Fé, não pressa. 3. Quando nada parece funcionar. O ciclo de resistência e ressonância. Há momentos em que tudo parece congelado. Nenhuma resposta chega. Nenhum sinal se revela. Os caminhos se fecham, os sonhos se tornam opacos, a fé se desidrata devagar. É como se o universo tivesse esquecido de você. Mas não esqueceu. Está testando seu campo. Está escutando não as suas palavras, mas a sua vibração. Está esperando que a sua presença se torne coerente com aquilo que você diz querer. Porque a realidade não responde ao desejo imediato. Ela ressoa com o que você já é. Greg Braden fala sobre o campo unificado, uma matriz energética que conecta tudo a todos. E essa matriz não reconhece promessas ou intenções momentâneas. Ela reconhece frequência. E a frequência real não é aquilo que você posta, ora ou planeja. É o que vibra em você quando ninguém está olhando. É o que pulsa no silêncio. É o que se mantém quando os resultados não vêm. A fase onde nada parece funcionar não é abandono divino. É calibração espiritual. É o ponto de saturação da antiga identidade. O momento em que o velho eu não tem mais força, mas o novo ainda está germinando. Essa travessia é desconcertante, porque desmonta expectativas. O ego diz: eu quero agora. Mas o campo responde: não enquanto você não vibrar como quem já recebeu. E essa aparente demora é, na verdade, uma bênção. Porque se a manifestação viesse antes da maturação vibracional, ela seria sabotada, seria efêmera, seria incoerente. E tudo que não está sustentado em verdade energética, colapsa. É nesse ponto que o convite sutil se revela: pare de esperar sinais externos.
Comece a escutar o silêncio interno. Porque o universo não responde ao seu clamor, ele responde à sua coerência. Quando nada parece acontecer fora, é porque tudo está acontecendo dentro. O campo está esperando que você se torne a ressonância daquilo que deseja. Que você viva, sinta, respire a vibração daquilo que ainda não chegou, como se já estivesse aqui. Não por ilusão, mas por confiança. Não por desejo, mas por alinhamento. E quando esse alinhamento é real, silencioso, profundo, a realidade começa a se curvar. Não por magia, mas por sintonia. Não por esforço, mas por presença. O que parecia estagnação, era apenas preparação. O que parecia ausência, era apenas o espaço sendo limpo para acolher o novo. 4. Técnica prática. A reprogramação silenciosa do estado de ser. Mudar não é apenas pensar diferente. É sentir diferente. É vibrar diferente. É ensinar o corpo a habitar uma nova realidade antes mesmo que ela se materialize. Isso não acontece de forma mágica, nem instantânea. Acontece em camadas. Acontece no cotidiano invisível. No modo como você respira, reage, interpreta. E é aqui que a verdadeira reprogramação começa, não nas grandes decisões, mas nos pequenos gestos repetidos com consciência. Bruce Lipton nos lembra que o subconsciente governa a maior parte do nosso comportamento. E ele não se transforma com palavras, mas com experiências sentidas. Por isso, o primeiro passo dessa reprogramação é simples, mas profundo: observar. Observar as reações automáticas. Perceber quando o corpo entra em estado de defesa. Quando a mente repete histórias antigas. Quando o medo tenta proteger, mas acaba aprisionando. Observar sem se julgar. Apenas notar. Porque aquilo que é observado com presença já começa a se dissolver. O segundo passo é redirecionar. Não forçar, não lutar, mas escolher. Escolher um novo pensamento. Um novo foco. Uma nova interpretação. Quando a mente quiser repetir, isso sempre dá errado, você pode sussurrar de volta. E se desta vez for diferente? Não é negar a dor, mas oferecer ao campo uma nova opção de significado. Um novo caminho neural. E aos poucos, esse redirecionamento se torna uma trilha. O terceiro passo é o mais poderoso: corporificar. Ensinar o corpo a sentir a emoção do novo eu. Não esperar o resultado para se sentir grato, sentir gratidão agora, como se o resultado já fosse real. Não esperar o amor chegar para sentir amor, ativar essa vibração no corpo, mesmo no silêncio da ausência. Porque o corpo é o templo da manifestação. E quando ele vibra em coerência com o que você deseja, o campo começa a responder. A neuroplasticidade se torna ponte. A emoção se torna imã. E o invisível começa a se organizar. Essa prática não exige perfeição. Exige presença. Ela não transforma da noite para o dia, mas transforma. Porque cada vez que você sente uma nova frequência, mesmo que por alguns segundos, você está ensinando ao seu sistema que existe um outro jeito de viver. E com o tempo, esse outro jeito deixa de ser exceção e se torna base. Se torna campo. Se torna realidade. 5. A travessia invisível. O caos antes da coerência. Há um ponto da jornada em que tudo parece se desfazer. As referências somem. Os antigos papéis deixam de servir. O que antes era caminho, agora parece ruína. E, nesse exato momento, muitos acreditam que estão falhando. Mas não estão. Estão atravessando. Estão se despindo de quem pensavam que eram para dar espaço a quem verdadeiramente são. E esse processo nunca é limpo. Nunca é linear. Nunca é confortável. A metamorfose não é romântica. A lagarta, no casulo, se dissolve por completo. Não há partes que permaneçam. Há um colapso. Um caos biológico. Uma desconstrução total. E é esse mesmo caos que se manifesta na alma quando um novo ciclo se aproxima. Não é apenas uma fase difícil. É uma reorganização vibracional. É o colapso da identidade antiga. A ruptura com padrões que já não sustentam a nova frequência que está sendo gestada. Quando você sente que está perdendo o controle, talvez esteja apenas sendo conduzido para fora da zona onde o seu ego se sentia seguro. Quando tudo que era familiar começa a desaparecer, talvez seja o universo limpando o espaço interno para algo que você ainda não conhece, mas que já te pertence. E quando a mente entra em pânico por não ter respostas,
Talvez o espírito esteja apenas dizendo: agora é hora de confiar. Não há coerência sem caos prévio. Porque tudo que é novo precisa encontrar seu espaço entre os escombros do que já foi. E a mente, programada para a estabilidade, vai resistir. Vai tentar resgatar as antigas verdades, os antigos papéis, os antigos ciclos. Mas quanto mais você tenta voltar, mais o campo fecha. Porque a vida não permite retrocessos vibracionais quando a alma já avançou. A desconstrução é desconfortável, sim, mas é também necessária. É o vazio antes da plenitude. É a noite antes do nascer do sol. Atravessar esse espaço exige entrega, não racionalização. Não controle, apenas entrega. E fé. Fé não como crença cega, mas como certeza silenciosa de que há algo maior orquestrando cada aparente perda. Porque o caos que você vive agora não é o fim. É o ventre. É a gestação. É a coerência chegando, ainda que invisível. Ainda que silenciosa, ainda que camuflada de confusão, a nova frequência já está a caminho. E o que parece ruína é, na verdade, fundação. A ciência da entrega, quando o campo silencioso se torna o maior sinal. Chega um ponto em que não há mais nada a fazer. E não porque você falhou, mas porque o fazer já não é mais o caminho. O que resta é o ser. É a entrega. É o silêncio que acolhe em vez de forçar. E é nesse silêncio, tão profundo quanto desconhecido, que o campo começa a responder. Não à sua voz, mas à sua vibração. Não à sua vontade, mas à sua presença. Porque a verdadeira manifestação não nasce do desejo, mas da coerência com aquilo que já vibra em você como verdade. Bruce Lipton afirma: não é o pensamento que molda a realidade, é o sentimento vivido como verdade. É o estado interno que sustenta o campo onde tudo se organiza. E esse estado não é algo que se ensaia. É algo que se permite, que se respira, que se encarna. Neville Goddard nos ensina que sentir é criar, que o estado do ser antecede toda evidência externa. Quando você sente como se já fosse, o universo começa a responder como se já fosse. Mas para isso, a matriz antiga precisa colapsar. A velha forma de pensar, de esperar, de controlar, precisa se desfazer. E isso exige coragem. Não a coragem que grita, mas a que silencia, a que permanece, a que confia, mesmo quando tudo ainda parece escuro, mesmo quando nada ainda floresceu. Porque é ali, nesse solo invisível, que a nova realidade começa a germinar. Em silêncio, em profundidade, em verdade. Talvez você esteja vivendo esse tempo agora. Esse tempo em que o mundo parece parado, mas a alma está em movimento. Esse tempo onde tudo se cala, mas algo dentro de você começa a pulsar diferente. E isso é sagrado. É nesse espaço entre o fim e o início que a criação acontece. E quanto mais você se rende, mais o campo escuta. E quanto mais você sente como quem já é, mais a vida responde como quem já chegou. Não tema o silêncio. Ele é fértil. Ele é fonte. Ele é semente. E se você escutar com o coração, talvez perceba, o melhor período da sua vida já começou. Ele só está esperando que você se lembre de quem realmente é, que você vibre como quem já se tornou. Porque você é o campo. E tudo que floresce fora, começa no invisível de dentro. Clique no like se algo no vídeo tocou em você. Inscreva-se agora. É de graça para você, mas significa tudo para este canal. Comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você teve nessa conversa. Seu apoio ajuda essa mensagem a chegar em quem mais precisa, e me diz que, juntos, estamos construindo algo real.